nosso estudo, nós vamos começar o nosso estudo, a segunda parte, né, da Tríplice Mensagem Angélica, de Apocalipse, capítulo 14. Então, antes de nós darmos introdução ao assunto de hoje, nós vamos fazer uma oração, e eu peço que quem está aqui com a gente, deixa eu ver, vou falar com a Fernanda. Fernanda, faz a oração aí para a gente. Tá bom. Oremos. Querido Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, Pai, estamos aqui, Pai, e te pedimos que o Senhor escute a nossa voz, a nossa oração. Ajuda, Senhor, também que esse estudo possa ser, Pai, que possamos ouvir, Pai, e aprender. Que o teu Espírito Santo fala em nossos corações. Te agradeço, Senhor, e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco. A semana passada a gente deu início a esse estudo de Apocalipse 14. Esse estudo é super interessante, muito pouco falado, apesar de que seja uma mensagem que deve ser pregada, a mensagem para o último movimento dessa terra ser pregado, é uma mensagem muito pouco falada. Sempre se fala, devemos pregar a Tríplice Mensagem Angélica, mas nunca se perguntou o que é a Tríplice Mensagem Angélica. O que está contido na Tríplice Mensagem Angélica? Qual é o evangelho que deve ser pregado da Tríplice Mensagem Angélica? Pouco se fala sobre isso. E a gente sabendo que essa é uma mensagem muito peculiar, né? Nunca se fala, nunca se estuda sobre esse tema. Então, esse grupo, o Awake, resolveu escolher esse tema para a gente poder estar estudando. E a gente começou a estudar esse tema aqui. E a gente já fez a primeira parte, a primeira parte desse estudo. Temos o vídeo gravado, estamos um pouquinho atrasado para jogar os vídeos que a gente já tem gravado, mas a gente vai estar jogando para vocês, tá? Lá no grupo, aí pode estar assistindo essa primeira parte do Apocalipse capítulo 14. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, para quem não teve aqui com a gente semana passada, né? O texto começa dizendo assim: e viu um anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha em suas mãos o evangelho eterno para o proclamar. Aí depois vem as 3 advertências, né? A gente falou sobre a primeira advertência no último estudo, e a gente fez uma pergunta crucial: o que é esse evangelho eterno? Lá na Bíblia fala, que a gente leu deixa eu ver aqui, eu vou dar uma voltinha rapidinho aqui, né? Só para dar uma pincelada aqui. Lá deixa eu ver aqui, estudo aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 19, o evangelho é as boas novas que Jesus viveu uma vida perfeita e morreu por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Então, o que é o evangelho eterno? É o plano da salvação em Cristo Jesus, que vem nos dizer que em Atos 4:12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Preste atenção, não há nenhum outro nome. Quando diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu que possa nos dar salvação, essa se torna uma mensagem conveniente, porque eu estou dizendo que não há Buda, não há Hare Krishna, não há Alá, não há nenhum outro nome que você conheça aí, vindo de nenhuma outra orientação religiosa, que possa dar salvação. Só Jesus Cristo. Isso acaba se tornando uma mensagem conveniente. Nos tempos de hoje, onde se fala tanto de comunismo, onde se fala tanto do politicamente correto, se você falar isso para outras denominações, isso se torna algo muito conveniente. Mas essa é a verdade. Porque o único que veio morrer por nós, pecadores, foi Jesus Cristo. E ele é Deus, e ele que veio morrer por nós, e ele é o único meio pelo qual podemos alcançar a salvação. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, essa é a mensagem que está contida no Evangelho Eterno. O plano da salvação é Cristo Jesus. Só por ele e por ele que possamos conseguir a salvação. Não existe nenhum outro caminho. E aí, esses 3 anjos, eles vêm com advertência para o mundo, contendo esse evangelho eterno, que deve ser divulgado. E no primeira mensagem, falou assim, ele chama o povo a adorar a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar esse Deus que morreu por nós.
que é o único meio de salvação para a gente adorar Ele, porque ele é o único que pode nos salvar e já é chegada a hora do seu juízo. O tempo, não temos muito tempo para isso, entendeu? O tempo corre e não há muito tempo para isso, entendeu? Esse plano não estará aberto para sempre. Uma hora vai terminar. Então, esse primeiro anjo, ele dá esse anúncio forte, ele também fala, adora aquele que criou o céu, a terra e o mar. Não é para você adorar qualquer um, não, é aquele que criou o céu, a terra e o mar. E a gente entra num assunto muito importante quando a gente fala sobre adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar. Nós entramos na questão do Deus Criador. Por que essa teoria de Deus Criador é tão importante? Antigamente, quando se passava por esse texto, não se frisava tanto essa questão de adorar o Deus Criador, porque a maioria das pessoas eram cristãs e elas já sabiam que Deus criou, então isso não era, isso era óbvio, né? Mas nosso tempo hoje, na nossa modernidade, isso já parece que não está ficando mais tão óbvio. E várias teorias têm surgido, e uma delas é que nós vamos estar estudando hoje, que contrapõe o criacionismo. De um lado nós temos o criacionismo, do outro lado nós temos o evolucionismo, entendeu? E hoje essas teorias que perpetuam nossa época, o nosso século, tentam transformar o criacionismo como uma coisa mística, como uma lenda, como uma metáfora, como algo que não existiu. Amigos, se não existiu a criação do Éden, não existiu o pecado. Então, foi em vão a morte de Cristo. Não há necessidade de salvação. Entendam isso. Se eu transformo a criação, Adão e Eva, em uma metáfora, uma história, uma ficção, em uma lenda, não há necessidade de Cristo. Entendeu? O pecado também não existe. Entendeu? É algo irreal. Satanás também não fez ninguém pecar. Entendeu? E é isso que essas teorias tentam contrapor, e vem envenenando a mente das pessoas hoje em dia para poder apagar isso. Por isso o texto fala lá, adora o Deus Criador, que criou o céu e a terra. E o que aconteceu quando Deus fez a criação? Lá no momento da criação, ele também criou, além de criar o homem, os seres humanos, né, o matrimônio, lá naquele momento, ele também criou o sábado, que era o dia de adorar a Deus. É o memorial de adoração. Então, tudo isso está contido na mensagem da criação. Né? Então, se tira tudo isso, quando você destrói essa criação, você tira tudo isso, você tira o sábado, você tira a queda do homem, a necessidade do homem por Deus, pelo Salvador, entendeu? Então, essa mensagem, a primeira mensagem vem para poder derrubar essa mentira da evolução, que é a teoria da evolução, de que o homem surgiu por si só, né? Que foi evoluído por si só, e que não houve essa história de Adão e Eva. Antes de eu ler essa notinha, já, se você quer falar alguma coisa aqui? Pode avançar. Eu vou ler aqui embaixo a notinha. No século XIX, surgia a enganadora teoria ateísta da evolução das espécies. O fato de o anjo enfatizar a adoração a Deus como Criador do céu e da terra, verso 7, aponta inequivocadamente para negligenciado quarto mandamento da lei de Deus, o preceito do sábado do sétimo dia. Conforme Stefanovic, a questão central na crise final será a adoração. E o apelo para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é uma evidente alusão ao quarto mandamento, o decálogo. Adorar a Deus neste tempo do fim contrasta com a adoração à besta, mencionada na terceira mensagem. Implica também em ser criacionista e não evolucionista. Em santificar o sábado bíblico do quarto mandamento, essa mensagem, se recebida, chamará a atenção de toda a nação, tribo, língua, povo, para um meticuloso exame da palavra e para a verdadeira luz, respeito do poder que respeito do poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado espúrio. Olha só para vocês verem como Satanás é sagaz. Na primeira mensagem, a proclamação dessa primeira mensagem começou em 1844, quando começou a se estudar sobre o juízo investigativo e executivo.
E justamente nessa época, em 1844 para frente, surge também a teoria da evolução. Entendeu? Para vir contrapor esta mensagem. Já começa a proclamação da primeira mensagem, falando para adorar o Deus Criador do céu e da terra. Então, essa teoria da evolução vem para tirar essa ideia da cabeça das pessoas de que há um Deus Criador, entendeu? E aí ele mata dois coelhos com a cajadada só. Se ele transforma a história da criação em uma fábula, metáfora, que não é assim, a ciência comprova que não é assim, então não existiu agora o dia do sábado literal, morre a questão do sábado literal, como dia de adoração, morre também a necessidade de uma salvação, porque é tudo ficção, e também a questão de um Deus criador, né? Que é a mais importante de todas, a questão de que foi Deus que criou esse mundo. Então, essa teoria veio para contrapor essa ideia. Satanás lança a sua contraproposta da mensagem de que Deus enviou através do primeiro anjo. Você quer falar alguma coisa, Jaelson? Não me deixa falar que saber, não. Sim, a primeira mensagem angélica, ela está constituída em dois pilares importantes do plano de redenção. E a gente fala de plano de redenção e parece, no contexto da mensagem angélica, que uma coisa não tem relação com a outra. Mas se observarmos a essência da primeira mensagem, ela é o plano de redenção. Quando é dito que temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, nesse ponto do temei a Deus, nós temos implícita aqui a realidade da lei. E o que é o plano da redenção? O plano da redenção é o estabelecimento da graça mediante uma necessidade de justiça que o homem perde no momento em que ele transgride a palavra de Deus, a lei de Deus, porque uma lei foi dada e o homem transgrediu essa lei no Éden. Ao transgredir essa lei, ele torna-se culpado e perde diante de Deus, tendo em vista a sua referência moral, que é a sua lei, ele perde essa justiça, né? Ele torna-se culpado diante de Deus. E Paulo diz em Romanos, às vezes eu troco o capítulo com o versículo, 3:23, Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou é 3:23, alguma coisa assim. Então você tem, nesse momento da transgressão do homem, a perda da justiça. Ele perde o direito à vida, né? E a lei ela não foi abolida. Ela foi mantida porque Deus não poderia mudar a sua lei, tendo em vista que a sua lei é a transcrição do seu caráter e Deus não muda. E alguma coisa para salvar o homem precisaria ser feita sem que houvesse essa interferência no tocante à integridade da lei. Aí Deus estabelece a graça. Nesse contexto da graça, nós temos o que, ainda na primeira mensagem angélica, é chamada de evangelho eterno. Porque esse anjo ele tinha como missão a proclamação do evangelho eterno para proclamar a toda língua, povo, nação e tribo, né? Então são duas realidades aqui na primeira mensagem: o evangelho eterno e o temer a Deus. Eu falei que o temer a Deus implicitamente está relacionado com os mandamentos. Se você, por exemplo, lê em Deuteronômio, capítulo 13, verso 4, Moisés ele vai dizer que o temor de Deus é a obediência aos seus mandamentos. Há outro texto, em Eclesiastes 12, verso 13, que também diz, em Eclesiastes 12, 13, é dito assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: temei a Deus
e aqui é um VAV explicativo que significa, ou seja, temei a Deus, ou seja, e guardar os seus mandamentos, né? Então, aí Interessante, viu? você, aí você tem um detalhe interessante no hebraico, que são a poesia baseada no paralelismo. Nós temos um salmo, que é o Salmo 19, do 7 a 10. Na verdade, todo o Salmo 19, ele trabalha ali a poesia hebraica com base no paralelismo. Essa estrutura da poesia hebraica é interessante porque nos ajuda a entender exatamente essa questão do que significa temer a Deus, né? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus com base nos textos já citados, mas especialmente quando você estuda o paralelismo da poesia hebraica, você percebe que o temer a Deus é o mesmo que obedecer ou guardar os seus mandamentos, de forma que você, quando lê de acordo com Eclesiastes 12:13, só enfatizando aqui, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No paralelismo hebraico, você pode ler esse texto da seguinte forma: de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos, né? Aqui, esse verbo explicativo, ele faz exatamente essa conexão, de que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é sinônimo, é a mesma coisa. Então, nós temos, eu não vou me alongar aqui nessa parte, eu só quero enfatizar esse ponto importante aqui, com relação ao Evangelho eterno e o temer a Deus, no contexto da primeira mensagem, que aqui nós temos um ponto interessante, que é a pregação desse evangelho, no contexto da mensagem do primeiro anjo, ele é uma via de mão dupla. Ele é a validação e confirmação da lei de Deus, mas também apresenta essa questão da lei de Deus associada à graça, porque se eu prego só a Isso. lei, a mensagem ela fica legalista. É, Mas se eu excluir a lei e pregar só a graça não tem juízo. E o foco da mensagem é temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. isso. Então, nós temos aqui a associação de lei e graça no contexto dessa mensagem. E o ponto que chama a atenção é que, semana passada, eu expliquei sobre a forma como o profeta ele estrutura a frase relacionada com o evangelho, porque o anjo ele apresenta o evangelho eterno. Então, é assim que começa a missão da igreja, né? Recebendo o evangelho eterno. Nós temos aqui um artigo, um substantivo e um adjetivo. Então, o evangelho substantivo, ele foi adjetivado com o adjetivo eterno. Então, Deus tem um evangelho específico, o evangelho eterno. Quando você esse substantivo evangelho, ele é uma terminologia comum, mas ele não fica na plataforma de uma situação comum, porque Deus especifica o tipo de evangelho, não é qualquer evangelho, é o evangelho eterno. E esse evangelho eterno, ele tem exatamente essas duas características, de o temor de Deus, que está relacionado com a sua lei, e a questão do próprio evangelho, que são as boas novas de salvação. Isso está com base na graça, né? Então, lei e graça é a composição desse evangelho. Só que eu citei essa questão da forma como está estruturada essa frase com um artigo, um substantivo e um adjetivo. Por quê? Porque existem outros evangelhos por aí. Até o evangelho da prosperidade, o evangelho cultural, o evangelho negro, o evangelho feminista e tantos outros evangelhos por aí. E existem pessoas pregando esses evangelhos. O evangelho da libertação. Mas o evangelho que Deus tem para a sua igreja e que faz parte do remanescente, da responsabilidade do remanescente, é o evangelho eterno, que está constituído com a realidade de lei e graça. E só existe uma igreja pregando isso na sua integridade, porque a lei de Deus são 10 mandamentos, e o seu juízo, como derivação dos 10 mandamentos, ele tem uma realidade de uma sistematização e execução num plano estabelecido no santuário celestial.
que começa em 1844, a sua segunda fase ministerial, falando de Jesus, né, como aquele que integra o santuário celestial. Ele inicia a sua segunda fase em 22 de outubro de 1844, e só existe uma igreja pregando sobre isso. Então, grosso modo, essa primeira mensagem, ela está relacionada com lei de Deus, graça de Deus, santuário celestial e uma mensagem específica, dentre outras, um evangelho específico, dentre outros, que é o evangelho de Deus no contexto da questão da sua eternidade. Esse evangelho deriva da eternidade, de um Deus que não muda. Portanto, a sua lei não muda e a composição do seu evangelho também não muda. É eterno. Muito bem, obrigado, Joelson. Como o Joelson bem falou aí, quando fala temer a Deus e dar-lhe glória, ele está falando sobre temer a Deus no contexto de lembrar dos seus mandamentos, porque ele leu aí o texto de Eclesiástico. Mas o texto continua seguindo assim, porque é chegada a hora do seu juízo. E por que ele fala chegada a hora do seu juízo? Joelson também falou isso aí. Isso nos leva a Daniel 8,14, que após 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. E após a igreja perceber que tinha errado no grande desapontamento, ao estudar a Bíblia com mais afinco, eles perceberam que o santuário que seria purificado era o santuário celeste, né? E a purificação desse santuário significava quando Jesus entrava no Santo do Santo para fazer o que agora? Expiação pelo pecado daqueles que já morreram, começava o juízo investigativo pelos que já morreram, e quando terminar o juízo daqueles que já morreram, começará o dos vivos. E é por isso que fala agora, chegou a hora, entendeu? Que a gente tem que entender que ali agora começa o julgamento. E se começa o julgamento, quando terminar já era, não tem mais porta aberta, a porta se fecha. Então, o resultado do julgamento investigativo determinará quem será levado para o céu quando Jesus voltar. E por isso é tão urgente que essa mensagem seja propagada e que as pessoas entendam, entendeu? A gravidade de não aceitar esta mensagem, entendeu? Continuando a notinha, diz o seguinte: o chamado para adorar a Deus como Criador automaticamente coloca sobre as pessoas a responsabilidade de observar o dia que honra seu ato criativo. É-nos dito, o sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando a prova final for imposta aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Jesus, meu modelo, isso está no livro Jesus, meu modelo, página 136. Por que o sábado será o grande teste de lealdade? Por quê? Quem pode nos ajudar aqui, que está aqui hoje? Vou fazer uma enquetezinha aqui agora. Quem pode nos responder? Por que o sábado será o grande teste de lealdade nesse dia? Vamos lá, temos 9 pessoas aqui conosco. Quem pode nos responder por que o sábado será o grande teste de lealdade? O chamado para adorar a Deus como Criador automaticamente nos coloca sobre as pessoas a responsabilidade de observar o dia que honra seu ato criativo. E é-nos dito que o sábado será o grande teste de lealdade. Por que o sábado será um grande teste de lealdade? Quem sabe nos explicar isso aqui? Quem está aqui conosco? Vamos lá, Paula, Camila, Nila, Fernanda, Ariane. Oi, Cláudia. Quem está Boa falando? noite. É a Paula. Então, Paula, fala para a gente. Assim, eu não sei se eu vou saber explicar, eu sei entender um pouquinho. Vamos lá. Inclusive, ele é o único mandamento que é o lembra-te, né? E já começa pedindo aí a menção dele, já começa falando para a gente se lembrar, né? Então, por que lembra-te, né? E o sábado dá para a gente entender que Deus instituiu ele, né? Abençoou, santificou. E na Bíblia, também lá em Isaías, tem uma parte que fala, né, que de um sábado a outro sábado, né, lá na Nova Terra, toda a carne virá, todo ser virá adorá-lo. Então, o sábado, pelo que eu entendo, ele faz parte da criação de Deus, foi instituído,
E ele não é somente aqui, ele também é para a eternidade, né? É quando todos se juntam para juntos louvam a Deus, né? O grande Criador, né? E também, assim, agora falando dessa parte toda profética, a gente sabe que ele, no final dos tempos, é o grande marcador do povo de Deus. Por quê? Eles mudaram, né? A Bíblia fala sobre essa mudança, né? Tiraram o sábado e instituíram o domingo como dia de guarda. E eu tenho observado muito isso, que nem aqui onde eu trabalho, eu trabalho para os jesuítas. E aqui é uma escola jesuíta. E todos os sábados agora eles abrem. E você precisa ver que lindo que é, porque os pais podem vir com os filhos, eles participam das palestras, eles participam das músicas. Então, eles fazem toda aquela junção da família e as crianças ficam muito felizes. E aqui eles ensinam a parte toda dos jesuítas, sobre os santos, aqui tem a capela, o padre vai lá e benze as crianças. Então, que nem os meus filhos são bolsistas aqui, por exemplo, né? Uhum. E eles falam isso para mim, mãe, hoje o padre foi lá, ele jogou lá uma água na gente, o padre benzeu. Aí meu filho fala, ai mãe, tinha que ir para a capela, eu não fui. Então, assim, tá ficando, o cerco está se fechando, que nem no sábado, eles querem vir e eles falam, mãe, vai ser a aula mais legal, mãe, vamos. Aí eu falo, não, crianças, já de sábado a gente não participa, vocês têm aventureiros, já expliquei para vocês, nós somos de outra religião, e eu vou ensinando para eles, né? Mas, então, o cerco está se fechando dessa forma, o sábado está ficando como um dia normal, né? E o domingo, o dia da família, o dia de guarda. Exatamente. Eu não me lembro, assim, mais de uma outra forma que nem que você perguntou para me explicar, eu não me recordo muito. Antigamente, quando eu era mais estudiosa da palavra de Deus, eu lembrava mais. Aí agora eu já não me lembro muito. E depois que eu tive Covid, piorou, porque aí zerou a minha mente. Mas eu entendo isso, assim, do sábado, que ele é o nosso sinaleiro de final dos tempos, né? Você Eu respondeu entendo certíssimo. eu entendo como um sinaleiro, né, de final dos tempos e assim, que nem eu falo para minha chefe aqui, de vez em quando a gente tem que vir nos sábados. Por quê? Exatamente porque os sábados eles estão... E olha só, né, Cláudia, é um colégio aqui, nós somos enfermeiras, e aqui nós somos em 5, e a gente tem que ficar se revezando nos sábados. Por quê? Porque nos sábados são os dias mais legais assim para as crianças. Por quê? Porque são os jogos, são as Olimpíadas, eles podem trazer os familiares, tem música, tem jogos, tem tudo de bom aqui. Aí a gente tem que vir, sempre tem que ter um enfermeiro para caso aconteça alguma coisa com eles, né? E eu falo para minha chefe assim: olha, eu ainda venho nos sábados, eu sou enfermeira, porém, o dia que se tornar obrigatório, né? A gente sabe que vai ter um ponto aí mais para frente, já está próximo, né? Quando vai ser obrigatório. Aí eu falo para ela, aí vai ser o grande sinal que nós, adventistas, esperamos, né? Aí eu falo, e aí eu converso com ela, ela não tem conhecimento bíblico, assim, ela não tem religião nenhuma, e aí ela fica ouvindo, atenta, ela faz algumas perguntas, aí dentro do meu conhecimento eu respondo para ela, né, e ela se mostra muito interessada, assim, né, nos assuntos da Bíblia. E aí, devagarinho, eu vou enfrentando, futuramente eu vou tentar... É que eles são bolsistas aqui, né? Mas eu vou tentar tirar eles, colocar no Adventista, tentar uma bolsa no Adventista, enfim, planos, né? Porque o cerco está se fechando e está ficando cada vez mais, assim, a gente está percebendo que está encantador. Sabe aquela coisa que encanta? Eles fazem de uma forma que nem tem um ditado que diz assim, que Satanás não mostra o inferno para ninguém, mas ele mostra um caminho muito encantador. Então, ninguém sabe como que é lá, né? Mas o caminho que ele mostra é encantador. E aí, o sábado aqui está sendo assim, está sendo bem encantador, sabe? E tá ficando complicado. Eu falei até para minha chefe, nossa, não sei até quando que dá para aguentar. O ano que vem eu tô querendo começar a procurar emprego, enfim, né? Até por conta das crianças, de tirar eles daqui, né?
Obrigado, Paula. Sua resposta está Imagina. corretíssima. Tá? Muito Ai, meu obrigada. Deus. Realmente, quando a gente fala assim, por que que o sábado será um grande teste de lealdade? Paula fez uma grande observação. Ela falou assim, ó, lá Deus fala, lembra-te do sábado. E quando ele manda lembrar, ele está mandando lembrar lá da criação. Quando ele criou o mundo, ele tinha criado o sábado para ser abençoou e santificou esse dia. E esse dia seria, como Ezequiel 20:20 diz, seria um sinal entre Deus e o homem. É um sinal entre Deus e o homem, porque esse sábado, o sábado, é um memorial da criação. É quando nós reconhecemos que Deus é o Criador do céu e da terra, e reconhecemos a sua soberania quando guardamos o sábado, porque o sábado foi tirado como um dia para ser esse memorial da criação do Deus Criador e ele ser adorado nesse dia. Então, todos aqueles que se reúnem no sábado estão fazendo esse reconhecimento de que são criaturas de Deus, foram criados por Deus, que este mundo foi criado por Deus e que tudo que tem aqui foi criado por Deus e que eles adoram o Deus Criador. Entendeu? Então, num só contexto, o sábado ele reafirma a criação divina, né? E que temos um Deus e que não somos frutos do acaso, né? Então, o sábado será o grande ponto de teste também, porque como nós vimos mais para frente, na tríplice mensagem angélica, esse dia foi alterado, tiraram esse dia e colocaram um dia que o homem colocou. O homem escolheu por si próprio um dia, né? Que é contrário, por isso que a Bíblia fala é número de um homem, entendeu? É a escolha de um homem, não é a escolha de Deus. A escolha de Deus é o sétimo dia, o sábado do Senhor. E o outro dia não é a escolha de Deus, é a escolha de um homem. É a escolha de homem, de seres humanos. Os seres humanos escolheram esse dia, entendeu? Então, será grande parte, será o grande teste de lealdade. Mas há mais em adorar a Deus como Criador. Deve haver uma disposição para rejeitar teorias falsas sobre a origem da vida. Olha quanta coisa está contida aqui só na primeira mensagem. Teorias falsas contidas sobre a origem da vida, porque ele está nos remetendo lá na criação, está nos levando lá para o tempo da criação. É impossível acreditar na evolução e ainda dizer que Deus é o criador do céu e da terra. Os dois conceitos não se misturam. Além disso, a evolução faz parte do Espiritismo. Por que que a evolução faz parte do Espiritismo? Pois o Espiritismo ensina que o homem é criatura do progresso, ou da evolução, entendeu? Que o homem vai evoluindo na medida de cada reencarnação, ele vai evoluindo, né? Que seu destino, desde o seu nascimento, progredir até a eternidade em direção à divindade. Então, o homem vai passando por sucessivas reencarnações até que ele chegue à divindade, entendeu? Outra teoria pregada lá no Éden por Satanás. Satanás pregou duas mentiras lá no Éden. A primeira foi, ele disse que você não vai morrer, que você não morre. E a segunda, ele disse que você ia ser igual a Deus, entendeu? Ia ser igual a Deus. Isso foi dito lá no Éden. E foi essas duas mentiras que levou Eva ao pecado, trouxe o pecado ao mundo e trouxe a necessidade do Salvador até nós, né? E agora precisamos resgatar essa adoração a Deus, né? Somente a Deus e nada mais que Deus, né? Porque essa mentira foi pregada para o mundo inteiro, de que nós somos deuses e nós não morremos. E vem a ciência querendo dizer que o mundo foi feito sozinho, e o espiritismo dizendo que você não precisa de Deus para evoluir, né? Evelyn, teu nome é Ellen? Pode falar. Cláudia, eu fiquei com uma dúvida, porque assim, a mensagem do anjo fala para a gente adorar a Deus, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar, lembrando que Deus é criador, e o sábado lembra os 6 dias da criação, e no sétimo o Senhor descansou. Mas os católicos, eles que vão, basicamente, lançar o decreto, eles são criacionistas, não? Os católicos? Eu fiquei com essa dúvida. Não, Não é achava que mais, era. não é mais. Há muitos anos atrás, eu vou passar para a Jossa agora, há muitos anos atrás, eu ainda era criança, cara, eu devia ter uns 9 anos, eu estudei numa escola católica, eu vi ela falando aí que estudou na escola católica, eu cheguei a estudar numa escola católica,
E eu tinha um professor que era padre. E esse professor estava dando aula para a gente, e lá ele falou para a gente que Adão e Eva não existiram, era um mito. Que ele começou a pregar a teoria da evolução. Eu me lembro como isso agora, na minha cabeça, porque isso foi uma das coisas que me fez desacreditar, me tornar ateu, porque eu me tornei ateu naquela época, né? Foi uma das coisas que me fez desacreditar de Bíblia, de Deus e tudo mais, né? E eu me lembro que ele falou que Adão e Eva era um mito, que não existia de verdade. Isso eu era muito novinha. A Igreja Católica já pregava isso. E hoje isso está muito mais amplo, né? Mas deixa a Joyce terminar aqui de falar. Fala, Joyce. Eu queria falar primeiro, que eu acho que eu Tem tenho outra que ter mão. Eu só falado estou vendo outra um monte vez, de Elsa aqui. é porque eu não estou conseguindo levantar a mão. Ah, sim. Joelson, vou passar aqui Hum. para o WhatsApp, então, viu? Tranquilo. WhatsApp. Já tinha dado boa noite mais cedo, minha internet caiu e voltou agora. Tive que fazer alguma coisa para dar uma ajustada. Primeiro passo que a gente precisa compreender, esse assunto é um assunto muito que deve ter toda a paciência, né, e dizer assim, toda a logística científica para ser apresentado e colocado de uma maneira até para tirar qualquer dúvida que venha a surgir na mente, seja dos que já são cristãos ou daqueles que ainda não são, com relação à questão do criacionismo e o evolucionismo. A gente sabe que a ação do evolucionismo existe, mas não no ato da criação em si. Tudo se começa com um ato criacionista, né? E Deus fez a questão e a importância justamente de trazer essa história do criacionismo dentro do livro de Gênesis, né? Gênesis quer dizer início de tudo, né? História de tudo. Porque as pessoas que viveram anos e anos e anos e anos dentro do Egito, embora elas fossem cristãs, elas tinham esquecido de muitas coisas, né? Elas tinham se tornado praticamente quase pagãs por viver dentro de uma ideologia paganista, né? Que é o conceito dos egípcios, né? E dentro dessa fundamentação, a gente pode encontrar algumas pessoas que defendem o ato do criacionismo e outras que defendem o ato do evolucionismo. Então, você fez uma colocação sobre as questões quando você estudou praticamente numa escola de freira, né? Pode-se dizer dessa forma, né? Porque os padres ensinavam dessa forma. E padres, naquela época, realmente, eles, não só nas catequeses, mas eles sempre passavam em escolas públicas da época para fazer orientação, né? Ensinar os pais a doxologia dentro de casa, como deveria ser, tudo isso já foi doutrinado na mente das pessoas para que elas pudessem entender. E aí a gente entende que Darwin é um dos que cria um conceito muito interessante, que ele diz que a evolução, que veio uma espécie de um ser vivo, e esse ser vivo estava aproximadamente a 3,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, olha que ideia mais sórdica, uma ideia satânica, né? De achar que já existia espécie de ser humano há 3,8 bilhões de anos atrás. É muito anos. Nós nem estamos nesse tempo todo, né? Mas aí, como isso é empregado dentro das escolas, principalmente nos conceitos de instituição de faculdade, em especial, existe muita ideologia que são satânicas mesmo. Eles empregam coisas fabulosas que as pessoas terminam acreditando, né? Então, assim, a gente não é porque somos cristãos que seguimos apenas a orientação da Bíblia, é que a gente vê os efeitos do criacionismo na natureza como todo, conjunto de obras feitas pela própria mão de Deus, não só baseado no que está escrito na Bíblia, porque isso pode tirar da parte dos que se dizem, né, cristãos, que mas a Bíblia é apenas um livro escrito e foi o homem que escreveu. A gente vê, então, a base da criação dentro da própria natureza, onde Deus
existiu, existe e existirá, né? Para que possa levar a fundamentação sobre a defesa do criacionismo e não do evolucionismo do ser humano, né? As outras coisas podem se evoluir, né? Tecnologia, né? Tudo pode se evoluir, mas o ser humano ele já foi criado diretamente pela própria mão de Deus. Muito Obrigado, obrigada. Joelson. Antes de passar para você, já vou fazer só um adendo aqui. O Watson falou que a evolução existe, né? Nós, cristãos, não acreditamos, aqueles que acreditam no criacionismo, não acreditamos na macroevolução. O que é a macroevolução? É aquilo que Charles Darwin falou sobre a evolução. Surgiu sozinha e foi se evoluindo, de uma espécie só foi evoluindo todas as outras espécies. Nós acreditamos na microevolução. Deus criou todos os gêneros de animais. Um exemplo, ele criou uma raça de cachorros, né? E essa raça deu origem, evoluiu dela várias outras raças dessa mesma raça. Aí sim. Deus criou os seres humanos, Adão e Eva. E de Adão e Eva evoluiu as várias raças que nós temos, né, que nós chamamos de etnias, né? De cores, de todos mais de seres humanos. Então, são todos de uma raça só que tiveram uma evolução humana. É chamado de microevolução. Mas não acreditamos na macroevolução de Charles Darwin, que ele prega, entendeu? Acreditamos que Deus criou tudo no início e desse início ela foi se originando, entendeu? Pode falar, Joel. A pergunta da Evelyn foi pertinente, muito interessante a pergunta dela, porque ela expressou, demonstrou dúvida quanto à relação, à correlação da crença na evolução ou não, atrelada à questão do decreto dominical. Essa dúvida dela é de fundamental importância a colocação, porque ajuda a responder ou esclarecer outras dúvidas relacionadas com o cenário de origem do decreto dominical. E aqui está atrelado esse momento da história, né, em cumprimento da profecia. Veja só, o decreto ele não depende de cosmovisão relacionada com acreditar ou não na evolução. Existem alguns modelos que explicam a origem da vida, como, por exemplo, nós temos a nossa visão criacionista, né? Onde a base para aquilo que entendemos a respeito da origem da vida parte dos primeiros capítulos de Gênesis, né? Especialmente o capítulo 1, 2 e 3 ali, sistematiza tudo que sabemos a respeito da explicação relacionada à origem da vida, né? Deus é o ponto de partida ou o ponto motriz de tudo que existe, né? Então, essa é a nossa cosmovisão. Mas existem outras questões relacionadas com a origem da vida que vai divergir daquilo que está na Bíblia. Por exemplo, vocês já falaram bastante aí sobre o ponto de vista evolucionista, não vou entrar no mérito agora, porque já está bem trabalhado aqui, mas existe, no contexto ainda da teologia, um outro modelo que explica a questão da origem da vida, que é a evolução teísta. Como é que funciona a evolução teísta? A evolução teísta, ela postula basicamente o seguinte, que o mundo, o universo, ele não evoluiu a partir daquilo que Darwin postulou, né? Que do nada surgiu as primeiras formas elementares de vida e foram se tornando complexas a partir do avançar dos anos até se tornarem seres como hoje conhecemos e somos, né? A evolução teísta ela não prega a origem da vida com base
nos pressupostos darwinistas, mas diz que Deus é quem é o ponto de partida de tudo isso, não conforme o Gênesis, mas que Deus ele deu o ponto de partida das primeiras formas elementares de vida e a partir daí as coisas foram acontecendo, não numa semana literal, mas numa semana simbólica, né? Ou seja, o tempo ou o dia de 24 horas apresentados ali em Gênesis, de acordo com a evolução teísta, não existe. Ou seja, tanto o darwinismo quanto a evolução teísta excluem um ponto fundamental e que faz todo sentido para aquilo que nós estamos estudando aqui, que é a questão do sábado do Senhor, da lei de Deus, barra evangelho, e que a evolução teísta também exclui a importância do sábado. Então, se determinadas comunidades são cristãs, estudantes da Bíblia, primam pelo estudo da Bíblia, mas têm na sua cosmovisão o entendimento de que a origem da vida não vem com base na explicação do Gênesis 1, 2 e 3, independente de darwinismo ou de teologia teísta, o efeito é o mesmo. Para Satanás não importa, entendeu? Então, isso aqui é um ponto interessante. E por que eu faço essa colocação aqui? Porque independente de ser de alguém ser criacionista, darwinista, evolucionista, ou teísta, ou agnóstico, não crê em nada disso, tendo em vista a questão do decreto dominical, esse ponto do decreto dominical não está atrelado àquilo que se acredita do ponto de vista da origem, né? Não depende disso. A questão do decreto dominical, de acordo com o que está explicado no espírito de profecia, ele vem de uma situação de crise ecológica, climática e econômica, e também política, e também moral, né? Haverá um estado de decadência moral, espiritual, somada à questão de problemas climáticos, catástrofes naturais, provocadas tanto pelo homem, mas também por Satanás, especialmente por Satanás, porque em Patriarcas e Profetas, a irmã White diz que Satanás ele leu e estuda os segredos da natureza e até onde Deus permite, ele pode causar tsunamis, maremotos, terremotos, tufões, furacões, aquecimento global também. E esses eventos, eles trarão, num momento simultâneo e com numa sequência impressionante, danos à sociedade, e os evangélicos, os protestantes norte-americanos entenderão, a partir da leitura que farão desses eventos, o seguinte, que Deus está irado com a sociedade, Deus está irado com o mundo, especialmente com a sociedade norte-americana, por alguns motivos. O seu mandamento relacionado com o domingo não está sendo acatado pela sociedade. As pautas esquerdistas e progressistas que tendem a minar os princípios e os valores judaico-cristãos estão em alta na sociedade norte-americana, e que esse momento de catástrofe, de muita crise na sociedade e no mundo, precisa de um ponto de pacificação, e esse ponto de pacificação, para que a ira de Deus se aplaque, será necessário via decreto reconhecendo o domingo como o dia do Senhor. Quando a sociedade parar e reconhecer que o domingo é o dia do Senhor, aí Deus voltará a ser benéfico e trazer as suas benesses para a sociedade norte-americana e também para o mundo. Só que associado a isso, nós teremos também um falso reavivamento, porque quando isso for implementado nos Estados Unidos por iniciativa dos protestantes norte-americanos, e notem que isso independe do que se acredita quanto à questão da origem da vida, não depende disso. O que acontece aqui é um cenário baseado no que Satanás estará Ele vai trazendo. aparecer, né? Ele aparece. É isso posteriormente, né? Antes da aparição de Satanás, a priori, existem essas questões que têm como objetivo manipular a opinião pública e fazer com que as pessoas entendam
que as pautas que serão implementadas pela direita, a nova direita cristã, no sentido de reformar e trazer temperança moral, espiritual e espiritual para a sociedade, isso só poderá ser feito mediante a aceitação do domingo, né? Então, a proposta virá como uma solução muito benquista. E a irmã Watt também disse que haverá um clamor popular para que isso aconteça nos Estados Unidos. E os parlamentares irão aprovar essa lei mediante o clamor popular. Isso está profetizado também. Então, grosso modo, essa questão do decreto dominical, ela tem relação, na questão da sua origem, em questões ligadas ao falso espiritualismo e o falso reavivamento, e que, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas hoje, nesse contexto de espiritualismo e reavivamento, preocupadas com experiências sensoriais, onde se deixa de lado aquilo que a Bíblia ensina do ponto de vista de orientações, de ortodoxia e princípios, e as pessoas estão mais preocupadas em sentir Deus, né? E essa nova espiritualidade é o que tem mudado a forma de muitos cristãos, inclusive grupos presentes entre nós, entender o evangelho, né? Apresentando um evangelho mais social, um evangelho mais voltado para um diálogo com pautas esquerdistas, socialistas, e inclusão em detrimento de princípios, porque o evangelho ele é inclusivo, mas é inclusivo com base em princípios, né? Então, em nome da inclusão, você abre mão dos princípios para que tudo seja aceito no contexto da igreja, como se não houvessem padrões de ensinos e de orientação pelos quais a inclusão deva se amoldar, né? Então, assim, nós não vamos amoldar o evangelho e princípios da questão da inclusão, mas é a inclusão que tem que se amoldar a realidade do evangelho, né? Então, grosso modo, essa questão do decreto dominical é um estudo muito amplo e a gente precisaria de mais tempo para detalhar algumas coisas aqui. Obrigado, Gelson. Ó, vocês já estão indo para o decreto dominical, mas a gente ainda está na primeira mensagem, tá? Então, vamos contextualizar aqui. A primeira mensagem, quando a gente está falando sobre a primeira mensagem, ela aconteceu por volta de 1844. E quando ela faz esse paralelo com o darwinismo, mas não é só o darwinismo que surgiu nessa época como uma contrafação à mensagem que deveria ser proclamada naquela época de adorar a Deus Criador, né? Adorar o Deus Criador. Veio o darwinismo querendo confrontar que não existe um Deus Criador. Mas também veio uma outra contrafação. Na mesma época, por volta de 1854, ou antes um pouquinho, surge uma outra filosofia que a gente até abordou ela aqui, que é o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Uma outra filosofia. Se o darwinismo estava querendo dizer para a gente que a gente não tem um Deus criador, que tudo surgiu sozinho, o Espiritismo vem dizendo que eu não preciso de um Salvador. Entendeu? Que eu não preciso de um Salvador, porque a reencarnação faz isso por mim, até me chegar numa divindade, e eu sou Deus. Mas também, ainda nessa mesma época, de 1844 para frente, contrapondo a primeira mensagem da Tríplice Mensagem Angélica, surge também Karl Marx, entendeu? Com uma possibilidade de que, se o darwinismo vem me falando que não existe um Criador, e o Espiritismo me fala que eu não preciso de um Salvador, Karl Marx me fala que eu consigo ser bom sem precisar de Deus, e eu posso transformar esse mundo num paraíso, se eu conseguir fazer a justiça social. O paraíso é aqui mesmo na Terra, não preciso de Deus, eu não preciso de um Criador, eu não preciso de um Salvador, e eu consigo fazer meu próprio paraíso por minha própria conta, entendeu? Com essas três mensagens, que também contrastam com a tríplice mensagem angélica, né? É as mensagens que vêm tentando fazer a mente dessa geração de 1844 até a nossa, entendeu? E como o Gelson bem fala que lá na frente nós vamos ter a englobação dessas ideias, né? Que forma o progressismo,
que vem tentando infiltrar suas próprias ideias e tudo mais, mas isso surgiu tudo em 1844, meus queridos irmãos, isso não é mera coincidência. Entendeu? Para frente, perto dessas mensagens lá, isso não é mera coincidência. Entendeu? Existia um motivo para fazer a cabeça. Hoje mesmo nós estávamos estudando com o menino, né? Vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra, né? E o sal serve para quê? Para conservar. Conservar o quê? Entendeu? A igreja primitiva saiu pregando o evangelho, e esse evangelho deveria ser pregado ao mundo inteiro. E o evangelho da igreja primitiva, ela deveria revolucionar, e revolucionou. Ela botou abaixo uma filosofia chamada grega-romana e levantou-se a filosofia judaico-cristã. A filosofia judaico-cristã estava em alta, até que chega ao quê? O período do Renascimento. O que é o período do Renascimento? O Renascimento é o renascimento da filosofia grego-romana. E essa filosofia grego-romana veio se levantar no Renascimento para poder contrapor a filosofia judaico-cristã e destruir a filosofia judaico-cristã. Nós estamos vivendo uma era onde a filosofia judaico-cristã vem sendo bombardeada para ser desaparecida. E aí onde que nós, como cristãos, devemos conservar, entendeu, esse evangelho e levar esse evangelho eterno a todo mundo e não deixar que ele se apague por essa filosofia que vem contrapondo a filosofia de Cristo. Que Cristo mandou a gente disseminar para o mundo inteiro. Entendeu? Alguém me chamou aí? Eu. Watson, fala. Eu vejo assim, Cal, é um assunto bastante difícil para a interpretação, porque para a pessoa entender o ato do criacionismo versus o ato do evolucionismo, e isso são assuntos que vêm sendo debatidos em universidades, né, em faculdades, em até escolas hoje de fundamento 1, fundamento 2, né, que é fundamental. E a gente percebe muito assim, existem pessoas que sustentam a sua tese, né? E outros também defendem uma outra tese. Nós estamos vivendo um momento tão crítico e tão difícil a nível mundial, né? Que, por exemplo, trazendo para os nossos dias hoje, eu até estava falando hoje fazendo culto, né, com a minha família a respeito disso, né? O que leva as pessoas a acreditar e a não acreditar que houve um Deus que se tornou humanamente, né, se fez humanamente, né, que é Jesus, vive no meio de pessoas completamente corrompidas e decide morrer por essas pessoas corrompidas, e essas mesmas pessoas que estavam corrompidas, está sobre as mãos dela o julgamento de um próprio Deus. Você já imaginou? Olha que insanidade. Deus sendo julgado pelas próprias mãos de alguém que está completamente corrompido, destruído. Quando Pilatos disse assim, eu não posso fazer nada, e vocês decidem, solta quem. E de repente a pessoa te manda matar esse Deus. Quer dizer, esse mesmo Deus humanizado, que criou tudo, que vem em busca de restaurar a sua própria criação, agora é colocado em um madeiro, em uma cruz. Então, para fazer as pessoas compreenderem de que Jesus tinha um objetivo de restaurar aquilo que ele criou, não só a parte humana, mas tudo aquilo que é feito pelas suas próprias mãos, céu, terra, mares, né? Então, esse cidadão, esse Davi, ele é muito, muito cauteloso nas suas astúcias quando escreveu os seus livros de ateísmo. O cara era um ateu fino trato. O que ele colocava, muitas pessoas, a ideologia dele era abraçada de um jeito que, quando a gente entrava na escola, no primário, o primeiro livro que a gente pegava de história era a história dos macacos, que a gente veio do macaco, né? A gente não foi criado como seres humanos, fomos criados como macaco. E de macaco a gente foi se adaptando às normas de uma sociedade e foi se evoluindo até se formar humanamente, ou seja, sai de uma característica de bicho para ser humano. Tu entende? Então, assim, tem coisas, às vezes, que as pessoas jamais vão conseguir entender pelo sentido de
obscuridade na mente, né? Eu costumo dizer o seguinte: existem dois tipos de pessoas ignorantes: as pessoas que não querem conhecer e as pessoas que já não sabem mesmo e que não têm interesse em aprender. Então, nós vivemos numa sociedade hoje completamente dividida. Existe os tolos sem conhecimento e existe os tolos que se acham conhecedores das coisas. Obrigado, Adson. Então, a gente, ainda falando sobre essa primeira mensagem, nós vimos que ela recebeu um ataque, né? Ela recebeu essa primeira mensagem de 1844 em diante, enquanto Deus enviava essa mensagem do Deus Criador, ela vinha sofrendo um ataque para que a cabeça das pessoas fosse distanciada dessa mensagem, né? De 1844 para cá, ela vem sofrendo essas ameaças que nós falamos, e sem falar do que nós ainda vamos ver na mensagem no segundo anjo, no terceiro anjo, que nós vamos ver para frente, entendeu? Os outros erros que foram disseminados também pelas igrejas, né? Então, esses erros vieram contrastando para poder abafar esta mensagem. O propósito era abafar esta mensagem e criar uma certa incredulidade acerca desta mensagem, né? Nos povos. Então, bombardearam essas mentiras, a mentira do evolucionismo, na época que deveria ser propagada a primeira mensagem, da tríplice mensagem angélica, veio a bombardeação do espiritismo, né? Surgiu a bombardeação do espiritismo, depois surgiu a bombardeação do socialismo, do vulgo comunismo, né? Bombardeação, que o objetivo era abafar essa mensagem, essa primeira mensagem da tríplice mensagem angélica. E essa mensagem é dita até hoje, nós ainda encontramos problemas até hoje. Mas nosso horário já está passando aqui, né? Nós vamos agora para a segunda mensagem. E ainda dá tempo para a gente passar essa segunda parte aqui, Joelson? Vocês decidem. Pessoal? E aí, a gente fica aqui mais um pouquinho? Vamos deixar então para a semana que vem, né? Hein, Joelson? É melhor, eu acho que é melhor semana que vem, porque eu já estou começando a perder o foco aqui já. Então, pronto. Então, a gente terminou a primeira mensagem. Foi um pouco amplo, porque a gente teve que explicar desde a primeira, né? O que era o Evangelho Eterno, o que constitui o Evangelho Eterno, depois a gente veio falar aqui agora o que está contido na primeira mensagem, os ataques que essa primeira mensagem recebeu quando ela foi divulgada em 1844, né? A primeira mensagem. A gente vai entrar agora na segunda mensagem, agora a gente vai entrar naquela questão que Joelson também abordou, ele estava abordando sobre a guarda do domingo, né? A questão da guarda do domingo como uma questão de adoração, né? Porque aqui agora vai falar sobre as mentiras, né? Da Babilônia mística, né? Então, a gente vai estar entrando nessa questão aí, tá bom? Mas eu peço vocês que em casa estudem um pouco, se aprofundem sobre Apocalipse capítulo 14, entendeu? Porque esse assunto é de suma importância para a gente estar estudando. Pouco ou quase nada é abordado sobre a tríplice mensagem angélica. Você já viu, Gelson, alguém pregando sobre isso? Poucas pessoas. Poucas pessoas detalham essa mensagem para a gente poder estar entendendo. Pra você ter ideia, é muito difícil encontrar material a respeito disso, entendeu? Para montar esse estudo aqui mesmo foi muito difícil, porque é difícil encontrar material, tive que procurar até em páginas em inglês para poder me ajudar a complementar o entendimento aqui, sites adventistas em inglês, para poder ajudar a complementar, porque assim, não se acha muitas explicações, né, falando sobre esse assunto. Esses dias eu vi o pastor Michelson Borges e Eliezer, né, eles abordaram sobre isso, e foi um material muito riquíssimo que ele abordou, e aí deu um bom pano de fundo. Até falou sobre essa questão do evolucionismo, do espiritismo e do marxismo, né? Que vieram nessas mesmas épocas. Abordou, foi uma coisa muito interessante. Então, assim, é muito bom que você estude sobre isso, poucas pessoas sabem sobre isso, e essa é a nossa mensagem final como igreja. Tá? A gente tem que estar estudando sobre isso,
até porque é feita uma advertência muito grande para a igreja sobre essas mensagens, não é, Gelson? Exatamente. Você Qual é a falou em mensagem? advertência, Qual é a mensagem, Gelson? Fala aí. não entendi. Qual é a mensagem que é feita para a nossa igreja sobre essa advertência que é feita para a igreja sobre essa mensagem? Eu não entendi a pergunta, o contexto da pergunta. Qual é a advertência que é feita para a igreja adventista sobre essa mensagem, essa tríplice mensagem? Nossa obrigação. Olha, no contexto da mensagem, a nossa missão é proclamá-la, né? Eu não sei se estou respondendo no contexto, porque ainda estou meio que tentando me sintonizar no contexto da tua Que fala pergunta. sobre a testemunha verdadeira, que não deram ouvido à testemunha verdadeira. Ah, tá. Você fala lá de Laodiceia? Uhum. Muito bem. É que nós temos muitos elementos ali, né? Mas eu vou deixar esse comentário especificamente para a semana que vem, caso a gente tenha um ambiente para isso. Tá bom, tá certo. Mas, para finalizar, é importante, por uma questão didática, entendermos o seguinte: existem duas vias para nós estudarmos as três mensagens angélicas. Por quê? Porque nelas você tem três características em duas vias. Na primeira via, você tem a primeira característica, que é missão. A missão está contida na primeira mensagem. Qual é a missão? Pregar o evangelho. Talvez isso aqui já responda a parte da sua pergunta, Cláudia, feita aí agora há Uhum. pouco. Uhum. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho. Que evangelho? O evangelho eterno, né? Essa é a nossa missão. E essa mensagem, as três mensagens angélicas, ela tem missão, ela tem mensagem e tem identidade, né? Então, a missão é pregar o evangelho, a mensagem é lei e graça no contexto daquilo que deve ser pregado, e ela tem uma identidade. A identidade, a gente vai estudar sobre isso depois, eu não vou entrar nos detalhes, mas na segunda via nós temos, nesse mesmo contexto, um convite, nós estudamos a parte do convite, o temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Então, esse anjo nos faz um convite para uma decisão importante, que é o temer a Deus, né? Que significa obedecer os seus mandamentos e dar-lhe glória, e isso no contexto do Evangelho Eterno. E você tem, a partir da segunda mensagem, você tem uma constatação, a queda de Babilônia, e você tem uma advertência que está no contexto da terceira mensagem, detalhes que a gente vai estudar depois. Então, assim, mapeando o que nós já vimos até aqui, e nós iremos ver, você tem missão, você tem mensagem e identidade, mas você também tem um convite, tem convite, constatação e advertência. Uhum. Então, Apocalipse 14 é muito interessante, né? Você tem aqui o coração da missão da igreja detalhado em Apocalipse, né? No capítulo 14 especificamente. Tem muita coisa para a gente explorar daqui para frente. Obrigado, Gelson. E é assim que a gente vai aprendendo, gente, estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conferindo na palavra de Deus, estudando no espírito de profecia que o Senhor tem deixado para a gente compreender a sua palavra. E eu espero que você esteja com a gente aqui na próxima semana, se Deus quiser, para junto a gente estar desvendando de novo aí a Apocalipse capítulo 14 e tentando compreender a mensagem que o Senhor tem deixado para a gente poder estar pregando, tá? E entender todo o histórico dessa mensagem também. E a profundidade dessa história de Apocalipse capítulo 14. Você viu que só na primeira mensagem a gente já viu quanta profundidade tem, né? E quantos desafios ela encontrou assim que ela foi lançada a primeira mensagem. Então, a gente vai estar estudando cada uma delas. Eu peço você que esteja com a gente aqui na próxima semana, tá bom? Agora a gente vai encerrar com a oração. E eu peço que você que está aqui com a gente, não, ao terminar a oração, não saia não para a gente ficar aqui para o print, tá bom? Então, eu vou pedir aqui, deixa eu ver quem está aqui com a gente para pedir para fazer essa última oração aqui. Vou pedir. Quem foi que eu pedi primeiro que fez? Foi a Fernanda que fez? Vou pedir aqui a Paula. Paula, você quer fazer a oração para a gente?